Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 1. De todas as promessas feitas pelo Senhor ao seu povo Israel, certamente a chegada do Messias era a mais aguardada. Na verdade, desde o Gênesis, os filhos de Deus aguardavam o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E viria para estabelecer o seu reino de justiça. Judas, versículo 14. Contudo, o conceito de Deus como Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas, Salmo 24, versículo 8, foi confundido com a figura de um grande guerreiro que destruiria as nações da terra, conservando somente Israel como povo salvo. Esta ideia tornou-se bastante difundida e consistente, de forma que o anjo da aliança, que diziam tanto buscar e desejar, foi desprezado e considerado por muitos como um blasfemo e herege. Por que era tão importante que a última mensagem profética fosse dirigida, em parte, de uma forma particular, aos líderes espirituais da nação? Porque eles eram os formadores de opinião e mestres da lei do Senhor. Tudo o que o povo, inclusive as crianças, aprendiam era resultado da interpretação dada pelos rabinos da época. Se eles ensinavam que o Messias viria como um líder militar, liderando Israel contra o Império Romano, os meninos já cresciam com essa expectativa. Com o passar dos anos, o sentimento de vingança contra aqueles que os oprimiam tornou-se mais intenso do que o desejo de ver o Messias, de forma que não puderam reconhecer no amoroso carpinteiro de Nazaré o seu libertador, aquele que veio libertar o mundo do jugo do pecado. No tempo de sua primeira visitação, o Senhor tornou o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Isaías capítulo 41, versículo 18. Através de João Batista, o mensageiro que preparou o caminho diante de Cristo e que soube reconhecê-lo imediatamente quando o viu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Notem que o livro de Malaquias é repleto de questionamentos por parte de Israel, como quem tenta se justificar diante de Deus. Em que desprezamos nós o teu nome? Capítulo 1, versículo 6. Em que te havemos profanado? Capítulo 1, versículo 7. Em que o enfadamos? Capítulo 2, versículo 17. E o capítulo de hoje apresenta o questionamento, creio eu, mais conhecido deste livro. Em que te roubamos? Não é interessante o último livro do Antigo Testamento, do último profeta antes do Messias, falar sobre dízimos e ofertas? Na verdade, o livro de Malaquias fala sobre a fidelidade cristã como uma característica essencial na vida daqueles que servem a Deus, diferenciando-os dos perversos. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E de todas as maneiras em que essa diferença pode ser vista, certamente o uso de nossos recursos, e se eles são devolvidos ao Senhor como as primícias de nossa renda, revelam onde está o nosso coração. A devolução dos dízimos e das ofertas é também um símbolo do plano da redenção. Podemos comparar o dízimo ao esforço humano aliado ao poder divino. A oferta voluntária representa a maior das ofertas já realizadas,
a morte de Jesus na cruz. E assim como dízimos e ofertas devem andar juntos, jamais seríamos salvos se Jesus não tivesse se dado como oferta por nós. Portanto, a nossa fidelidade financeira não se trata apenas de uma ajuda para a pregação do Evangelho, até porque Deus é o dono do ouro e da prata, lembram? Ageu capítulo 2, versículo 8. Mas é o meio divino mais eficaz de nos livrar da raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. A nossa fidelidade matrimonial, financeira ou em qualquer aspecto da vida, no entanto, não deve jamais ser a causa, mas a consequência da salvação. Deve ser uma oferta agradável ao Senhor, as justas ofertas de um coração purificado como a prata e refinado como o ouro. Assim como João Batista veio em cumprimento do que a seu respeito estava escrito, Mateus capítulo 11, versículo 10, nós fomos chamados para semelhante missão. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo. Apocalipse capítulo 14, versículo 6. Amados, uma vida fiel nunca pode ser o resultado do esforço humano, por mais bem intencionado que seja. Se este não estiver aliado ao poder divino e à maravilhosa graça de Cristo, podemos até dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciaremos os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. Se perseverarmos em olhar para Jesus a cada dia, o Espírito Santo imprimirá o seu fiel caráter em nós e seremos para Ele o seu particular tesouro. Vigiemos e oremos. Bom dia, particular tesouro do Senhor. Rosana Garcia Barros.